Muito bom dia a todos. Nesta quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Mais um momento que falamos da palavra de Deus. O meu coração se alegra. A cada dia temos oportunidade de falarmos de Jesus. Jesus, pode ter certeza, é aquele que não te engana, que não te destrói. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que guarda a sua família e a minha família, o meu lar e o teu lar. Senhor Jesus, Ele faz um convite. Vinde a mim os cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cansados do quê, pastor? Há pessoas nesse momento cansadas da vida, cansado da sua família, cansado do seu trabalho, do seu lar, cansado porque carrega consigo, de repente, o vício do entorpecente, do alcoolismo, uma enfermidade. E há pessoas nesse momento vivendo esse dilema. Mas eu tenho uma palavra para você hoje. Uma palavra que não é minha, mas é dele. Uma palavra que não é terrena, que é celestial. Uma palavra que não é humana, mas é espiritual. Uma palavra que vem de encontro ao seu coração. Daqui a pouquinho você vai acompanhar a ministração da palavra. Mas a Bíblia fala que o salmista, no Salmo 36, no versículo 7 e 9, ele fala algo para mim e para você. O que é que ele fala, pastor? Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. É forte demais. É muito forte. Quão precioso é, Deus, a tua benignidade. A benignidade do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Quando nós nos obrigamos, ou melhor, quando nós nos abrigamos debaixo das asas do Senhor, nós estamos guardados. É como a galinha recolhe os seus pintainhos. Vem o temporal, a tempestade, e está debaixo das asas dos seus filhotes. Nós somos filhos do Deus eterno. Nós precisamos estar guardados debaixo das asas do Todo-Poderoso, porque somos bombardeados todos os dias. Nós somos bombardeados pela mentira, pelo engano, pela inveja, pelo ódio, pelo feitiço, pelo trabalho, pelo despacho. Nós somos bombardeados todos os dias pelas setas do inimigo, mas tem um escudo ao nosso redor. Nós somos guardados pelo próprio Deus quando nós abrimos o nosso coração. Por isso Ele nos convida neste domingo. 3 reuniões poderosamente abençoadas, 9 horas da manhã, às 19 e às 20. Venha comer e beber do corpo e do sangue do Senhor. É noite de ceia. É a ceia deste mês, do mês de julho, aonde nós vamos banquetear. Você não pode ficar de fora desta festa espiritual. Venha comer e beber em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar ministrando. Nós vamos estar falando do amor do Senhor Jesus. O amor ímpar. O amor que somente Ele tem. Entregou a mim e a você a sua própria vida na cruz do Calvário. Nos resgatou. Então você pode estar conosco nessas 3 reuniões. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Ele diz que Ele nos cobre com as suas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, ou seja, nós se fartaremos da gordura da casa do Senhor. Vida abençoada. Vida abençoada não é só vida financeira, não. Vida abençoada que nós estamos vendo no contexto da Bíblia Sagrada. A vida abençoada é um casamento abençoado, os filhos abençoados, a sua casa abençoada. Eu sempre falo que a sua casa precisa ser um cantinho do céu. Então você precisa vir buscar. Vamos unir a nossa fé neste domingo, em 3 horários. Momento da oração da família, momento da ceia,
Oh, a presença de Deus já é grande neste momento. O Senhor Jesus te convida para estar conosco. Aquilo que o homem realmente precisa vem da parte de Deus. O que você precisa vem da parte de Deus. Ou seja, Deus é muito mais do que dinheiro, do que bens materiais. Ele diz assim: se me buscar de todo o vosso coração. Ele diz: buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós viemos buscar a presença de Deus, Deus irá entregar a presença dele. E quando nós nos entregamos na presença dele, a presença dele tem tudo. A presença dele tem paz, tem família, tem filhos, tem casamento, tem saúde, tem prosperidade, tem vida e vida com abundância. Você é o nosso convidado para estar conosco. Eu vou um breve intervalo e já voltamos. A JLX Telecom é 100% fibra ótica. Você pode assistir seus filmes favoritos, baixar suas músicas, assistir suas séries e tudo com muita qualidade. Entre em contato e consulte a disponibilidade no seu bairro. JLX Telecom, na velocidade que você merece. A Grameira Primaz está há quase 2 décadas atendendo Beltrão e região. A empresa trabalha com as gramas São Carlos e Esmeralda, em Leivas. E agora, para melhor atendê-lo, fazemos entregas paletizadas. Grameira é Primaz, na linha Triton, próximo da BRF. Conforto e beleza para sua casa é com a Jardim Estofados e Jardim Decorações. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardim tem ainda divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardim Estofados e Jardim Decorações há mais de 25 anos embelezando seu ambiente. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR 180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Muito bem, nós estamos de volta. Eu gostaria que você acompanhasse a ministração da palavra, aonde o Espírito de Deus vai falar profundamente o seu coração. Acompanhe comigo. Livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Queridos, nós estamos vivendo um dos piores tempos aos olhos de muitas pessoas, mas também estamos vivendo um tempo aonde, assim que passar este tempo, nada ficará igual, tudo ficará diferente, as coisas serão diferentes, e todos os seres humanos que não buscarem o recomeço, a reconstrução, a reedificação, estarão fadados a grandes percas, a grandes problemas e a grandes dificuldades. Por isso
que o Espírito de Deus me leva a falar a respeito dessa reconstrução. Você que está aqui nessa noite, o Espírito de Deus te trouxe nesta noite, porque Ele quer fazer de você como fez com Neemias. Neemias foi o homem que reconstruiu os muros, que reconstruiu as portas. A Bíblia diz que o povo de Deus estava em cativeiro. O povo foi levado para o cativeiro, e algum pouco ou algum resto de pessoas que ficaram do cativeiro, que não foram levados para o cativeiro, mas a Bíblia diz que eles se encontravam em grande miséria, em grande desprezo, em grande ruína. Uma grande parte da humanidade sobre a face da terra está levada num grande cativeiro, diante daquilo que nós estamos vivendo. Resta muito pouco que não estão no cativeiro, e o que resta se encontra como este povo, em lágrimas, se encontra em desprezo, em miséria, em opressão, em angústia, em tristeza. E a Bíblia diz que esse homem chamado Neemias, ele ouve dizer de como estava. Ele pergunta: como estão os meus irmãos? Em ruína, em dificuldade. A Bíblia disse que ele estava no palácio do rei da época, Artaxerxes. Ele se encontrava naquele reino. Ele era copeiro que experimentava o vinho do rei, para depois o rei beber. Ele estava próximo do rei. Ele estava na fortaleza de Suzã, diz a Bíblia. E estava tudo muito bem para ele. Mas o seu povo, a sua casa, a sua família, aqueles que ele amava, estava vivendo em ruínas. E ele chega diante do rei, serve o rei, e o rei vê que ele está com o seu semblante caído. O rei observa que ele está triste e pergunta para ele, e diz: por que está triste? Você não está doente, mas você se encontra triste. E ele declarou ao rei a sua tristeza: estou triste, estou angustiado, estou com o coração dilacerado, porque na minha casa, na minha terra, os meus irmãos, o restinho que ficou do cativeiro, estão em grande miséria, estão em grande ruína. E o rei se compadece e disse para ele: o que você precisa, o que você quer que eu te faça? E ele disse: eu preciso ir até a minha terra, até a minha casa, até os meus, porque nós estamos em grande humilhação. Os muros estão caídos, as portas estão queimadas a fogo. Qualquer pessoa que passa vê o que está acontecendo dentro da cidade, dentro de casa. As portas estão abertas, estão vendo a nossa vergonha, a nossa nudez. Nós estamos passando por um grande problema. E o rei liberou, e esse homem Neemias, então ele vai, e chegando na sua terra, ele começa a observar, ele começa a diagnosticar os problemas e as dificuldades. E ele olha e vê que não tem muros, estão caídos, que as portas estão queimadas a fogo. E ele reúne alguns dos seus e disse: vamos reconstruir os muros. Até então estava tudo ok, ninguém falava nada. Nós vamos reconstruir os muros. Nós precisamos colocar as portas, porque eles estão vendo a nossa vergonha, eles estão vendo o nosso desprezo, a nossa humilhação. Precisamos fechar as portas. E quando ele observa tudo isso, ele está na condição de governador, e ele se depara também com o governador de outra província,
chamado Sanbalate. Nunca esqueça desse nome. E Sanbalate olha para ele e diz para ele: você não vai conseguir. Começa a fazer pouco caso, começa a humilhar. Quando termina esse homem de falar, Sanbalate estava na condição também de governador de uma das províncias. A Bíblia diz que também chega outro senhor, por nome de Tobias, e disse para ele: por mais que edifique os muros, se uma raposa passar pelos muros, os muros vão cair, porque você não vai conseguir reconstruir os muros, você não vai conseguir colocar as portas. Terminando de dar a notícia, a Bíblia fala de Gesem, pouco visto sobre a Bíblia, 3 vezes só. Gesem também é um homem complicado. A Bíblia diz que ele era dos arabitos, e disse: não vai dar certo, não vai chegar. E começou uma grande humilhação. Mas Neemias se posicionou, e a Bíblia diz que em 52 dias ele reconstruiu os muros e deixou as portas nos seus lugares. Só restava era tapar algumas rachaduras, o último estágio da sua reconstrução. Eu quero dizer para você nessa noite, há muitas pessoas que estão aqui, que estão com os muros caídos, as portas queimadas a fogo. Que é isso, pastor? A muralha do casamento não existe mais, as portas da família não existem mais, a destruição tem sido constante. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite como Neemias, para você começar a reconstruir, porque vivemos sobre a face da terra num tempo de reconstrução. O que chegou sobre a face da terra não é coisa diabólica, não, é a mão de Deus. Porque está chegando o tempo de separar quem serve e quem não serve, entre justo e profano, diz a Bíblia Sagrada. 5 estratégias do diabo para você paralisar os teus sonhos, a reconstrução dos muros e colocar as portas no lugar. 5 estratégias. A primeira delas: desânimo. Eu estou desanimado, eu estou sem prazer, eu não tenho mais gosto, não gosto mais da minha família, não tenho mais prazer da minha esposa, do meu esposo, eu não tenho mais prazer de ir à casa do Senhor. Desânimo aumenta os teus problemas. A Bíblia diz: se tu te mostrares frouxo no dia da tua angústia, tu não vencerás o problema. Desânimo é algo diabólico. O segundo tópico: medo. Eu estou com medo, eu me sinto amedrontado, eu não vou conseguir reconstruir os muros. Ei, olha para mim, com todo respeito, nós precisamos cumprir com os protocolos. Ei, é tempo de voltar para a igreja, é tempo de vir buscar Deus. Ter medo de vir para a igreja, se Deus não guardar eu e você, quem vai guardar? O medo faz você afundar, o medo paralisa você. Uma estratégia do inimigo: eu não vou ir na igreja porque eu vou ser contaminado. Vai tudo quanto é lugar, menos na igreja. Ei, se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Quando aquele povo que estava reconstruindo os muros olharam, os muros caídos representavam o quê? Entulho. Tira teus olhos do entulho, olha para a muralha que você precisa reconstruir. Tira os teus olhos das portas que estão queimadas a fogo e olha as portas de pé. Que portas é essa? Da tua família, da tua casa, do teu lar, dos teus negócios, da tua empresa, aonde você está alojado nesse exato momento. O terceiro, divisão. Que divisão é essa, pastor? Divisão de grupo, divisão com o pai, divisão com a mãe, divisão com a esposa, com o esposo, divisão com os filhos, divisão com a igreja, para não deixar você na presença de Deus.
O quarto passo é o consenso. Quando eles viram que não podiam agir na vida de Neemias, através do desânimo, através do medo, através da divisão, então eles falaram assim: agora nós vamos nos aliar. Sanbalat e Tobias chegaram até Neemias e disseram: olha, vamos reconstruir os muros, nós estamos juntos. Ele disse: eu não tenho tempo para ouvir vocês, porque eu estou fazendo a obra, eu estou reconstruindo. Há muitas pessoas que chegam do teu lado e dizem: a crise está feia, o problema é complicado. Diga para ele: eu não tenho tempo para te ouvir, porque eu estou reconstruindo os muros, eu estou colocando as portas no seu devido lugar. O quinto, a calúnia. Não puderam desanimá-lo, não puderam com o medo, não puderam com a divisão, tentaram se aliar, não puderam. Então agora vamos fazer uma calúnia. Sanbalat e Tobias escreve carta e manda para o rei dizendo: rei, aquele rapaz chamado Neemias está desrespeitando as tuas ordens. Tentaram destruir de todas as formas, assim como tenta destruir a tua vida de todas as formas, assim como a minha. E ele pega aquelas cartas que chegaram ao rei Neemias, porque ele estava envolvido com a construção, ele não estava envolvido com medo, ele não estava envolvido com as demais coisas. Quando nós estamos envolvidos com a construção, ou melhor, com a reconstrução, e colocar as portas no devido lugar, não nos sobra tempo para observar outros fatores. Ele pega as cartas e vai para o altar de Deus. O que você veio buscar nessa noite, você não encontra em lugar nenhum a não ser no altar. Há pessoas nesse momento que estão buscando em tudo e todos. Há pessoas que dizem assim: não adianta servir a Deus. O que adianta servir a Deus? Os problemas têm aumentado, as dificuldades têm aumentado, as coisas têm ido de mal a pior. Ei, elas não estão de mal a pior, elas estão colocando as coisas nos trilhos, no caminho certo. Nada está ruim, tudo está do jeito que Deus quer. Mas eu quero te aconselhar nessa noite que eu tenho que encerrar. Você precisa vir para o altar. O altar muda a tua história. Você não vai encontrar solução em lugar nenhum, é somente no altar. Olhe para mim. Sabe por onde, para mim finalizar, sabe por onde Neemias começou a reconstrução? Não foi pelos muros, foi pelas portas. Por quê, pastor? Neemias começa a reconstrução pelas portas. É diferente do que os homens que constroem. Começa pelo alicerce. Ele começou pelas portas, porque as portas que nós abrimos, entrou o pecado, entrou a iniquidade, entrou a fraqueza, entrou a miséria, entrou a derrota, entrou o fracasso, entrou a ruína, a destruição familiar. E por isso nos encontramos do jeito que nós estamos. Neemias começa a reconstrução pelas portas, porque fechando a porta não tem iniquidade, não tem miséria, não tem derrota, não tem fracasso. Nessa noite Deus te chamou aqui para você reconstruir os muros, colocar de volta as portas. Mas Ele te chama nessa noite para você começar a colocar as portas da tua família, da tua casa, do teu lar, do teu ministério, voltar ao pastoreio, voltar ao trabalho de obreiro, de diácono, diaconisa, a você se voltar na presença de Deus. Você está na condição de Neemias nessa noite. Nessa noite as muralhas do inferno caem por terra. Deus te coloca de pé, porque a palavra dele diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso naquele que me fortalece. O Espírito de Deus manda te dizer: as muralhas caem, 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, mas eu e você não somos atingidos, porque o Deus que nós servimos, Ele vai reconstruir as minhas e as tuas muralhas e colocar as portas de volta. Que eu tenho, se coloca de pé. É bem melhor, pois só eu sei. Aleluia. Do amanhã. Rede
Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Muito bem, estamos de volta. Nós já vamos orar. Não esqueça, neste domingo, 9 da manhã, às 19 e às 20 horas, 3 horários, a Santa Ceia do Senhor. 3 reuniões voltadas à família. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo estava dizendo: eu quero servir a Deus tal, a Deus tal. Josué disse: vocês sirvam o Deus que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor dos Exércitos. E essa mesma atitude minha é a atitude sua. Nós vamos servir o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos. O carcereiro estava à prisão e disse: o que precisa eu fazer para ser salvo? Paulo disse: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento tão oportuno, nesse momento tão maravilhoso, aonde o Espírito de Deus se move, aonde o Espírito de Deus trabalha, porque a tua palavra diz que o Espírito do Senhor trabalha, o Espírito Santo trabalha com gemido inexprimível dentro de nós. Então, dentro da sua vida, o Espírito de Deus está agindo e está falando contigo agora, para que neste domingo você venha receber o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que traz o gozo, que traz alegria, o Espírito Santo que renova, que transforma. Oravasute canto lemene farai. Há uma presença do Espírito de Deus nesse momento. Toca, meu Deus, agora nas vidas. Pessoas acabam, Pai, sendo tocadas pela tua unção e a tua glória. Curas, milagres, restaurações. Dor de cabeça desaparece agora. Essa enxaqueca desaparece agora. Essa pessoa que está enferma, Pai, ela levanta do leito da enfermidade. Essa pessoa que está com suspeita de coronavírus, de Covid-19, Pai. Meu Deus, os exames, Pai, nenhum vem acusar que ela está com esse vírus. Ela seja liberta, transformada agora. Nós já determinamos a grande vitória. Nós determinamos a vitória na vida desse povo. E eu venho abençoar todos e consagro esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba desta água, receba a tua vitória. Receba o milagre agora. No nome do Senhor Jesus, creia, Deus estará mudando a tua história. Não esqueça, domingo, às 9 e também às 19 e às 20 horas, 3 horários para abençoar a tua vida. Você que é jovem, no sábado, venha para a casa de Deus. Às 19h30, a reunião dos jovens, a reunião da mocidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade.